Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. O nosso amigo e padrinho, Yuri Brawley do MongeCast, falará agora sobre os campeonatos e séries do futebol desta semana. Suprabá, povo! Pois bem, hoje, da maneira mais improvisada possível, tá chovendo em Curitiba, eu tô dentro do carro, daqui a pouco eu vou voltar para o cara, né, mas vim aqui mandar o áudio sobre futebol pro NetoCast Esportes, esse programa que eu já conheço faz bom tempo e eu já considero pacas. Bom, começando pela Copa do Brasil, tá acontecendo, vai acontecer, já aconteceu, não sei qual vai ser o espaço-tempo do NetoCast Esportes, mas hoje tem, no caso, Cruzeiro e Corinthians. A ida no Mineirão, hoje, a volta vai ser no Itaquera. O Cruzeiro é pentacampeão da Copa do Brasil, o Corinthians tem 3 títulos, então o Cruzeiro pode ser o hexacampeão, seria o único hexacampeão da Copa do Brasil,
E seria o primeiro time a ter um bicampeonato, 2 títulos seguidos. Porque vale lembrar, antes, até, eu não vou me lembrar direito o ano, mas antes você não conseguia você não conseguia ser bicampeão, porque o campeão da Copa do Brasil ia para a Libertadores, e como os dois eram disputados simultaneamente, e não era o ano todo, era metade do ano, o campeão da Copa do Brasil não disputava porque estava na Libertadores. O time da Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Desde então, né, quem vai para Libertadores entra direto nas oitavas de final e tem a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil. Então, essa é a chance do Cruzeiro ser o primeiro bicampeão e se reabilitar, né? Nas quartas de final aconteceu o que aconteceu pela Libertadores. Para quem não se recorda, o Dedé conseguiu ser expulso nos 2 jogos das eliminatórias. No primeiro teve aquele problema do VAR. O juiz foi conferir, deu a expulsão mesmo não sendo. E depois foi para Conmebol anulou, o Dedé pôde jogar no outro jogo e foi expulso de novo. Coisas da vida. E é isso, é a única chance dos 2 times, tanto Cruzeiro quanto Corinthians, de ir para Libertadores. Eles estão no meio da tabela, estão pressionados. O Cruzeiro, ele perdeu praticamente tudo que tinha no Brasileirão, na Libertadores, joga na Copa do Brasil. O Corinthians também não tá nada bem. Desde que saiu o Carille, o Corinthians está tentando se achar. Já teve o Osmar Loz, que não deu muito certo. Com o perdão do trocadilho, o Osmar Loz perdeu o cargo. Então é isso. Acho que sobre Copa do Brasil, acho que já deu, até porque o áudio está com 3 minutos e meio só de Copa do Brasil. Falando agora das séries B e A, na série B nós tivemos 10 jogos pela 30ª rodada e 2 pela 31ª. Então vamos pouco a pouco aqui, jogo a jogo. 30ª rodada, Sampaio Corrêa 1-0 no Figueirense, Criciúma 0-0 com o Oeste, 0-0 também foi o placar de Goiás e Londrina, 1-0 o CSA aplicou no Paysandu. O CSA que estava precisando, né? Estava uns 4, 5 jogos sem ganhar, estava pressionado, estava a 1 ponto do líder Fortaleza, agora já está a 6. Essa vitória veio uma boa hora. E é isso. São Bento 1-0 no Guarani, Brasil de Pelotas 0, Fortaleza 1, Avaí 2-0 no... Agora eu tenho que ver o que anotei. Boa Esporte. Eu tô fazendo uns rabiscos maravilhosos aqui na minha pauta. Curitiba 2-1 no Juventude, Atlético Goianiense 2-2 com o Vila Nova no Clássico Regional, Ponte Preta 1-0 no CRB, e esses foram os jogos da 30ª rodada. 31ª rodada, 2 jogos ontem. Paysandu 1-1 com o CRB, Criciúma 0, Brasil de Pelotas 1. Com isso, Fortaleza tem 56, está na liderança, mais líder do que nunca, contagem regressiva, falta 6 vitórias e um empate em 8 jogos que restam para ser campeão. Goiás e CSA tem 50, Avaí 48, Guarani, Atlético Goianiense e Vila Nova tem 45, então essa vitória poderia ter botado uma vitória lá no Clássico que acabou empatado, poderia ter botado alguém com 47, não deu. O Coxa está com 43, o Londrina 41, Coxa Coritiba no caso, Ponte Preta, Figueirense e Criciúma tem 40, o Oeste também, São Bento 39, Brasil de Pelotas 37, e lá nos desesperados o CRB 32, e na zona de rebaixamento Paysandu e Juventude também tem 32, Sampaio Corrêa tem 29 e Boa Esporte tem 26. Agora falando da Série A,
Tivemos a 28ª rodada, jogos que não aconteceram no domingo por causa das eleições, né? E esse provavelmente não foi um bom motivo para não ter jogo no domingo. Se tivesse jogo no domingo, pelo menos a gente estaria se divertindo. Mas, continuando aqui com os jogos. Bom, os jogos que tiveram. O Sport venceu por 2-1 o Inter. Deu uma freada no Inter, evitou que agora o Inter está a 3 pontos do Palmeiras. Vou explicar melhor na classificação. Só digo uma coisa: péssimo momento para se chamar Sport Clube Internacional. Bom, antes que tenham algum colorado puto comigo, Flamengo 3-0 no Corinthians, Vitória 0, Paysandu 1, Paysandu. Santos 1, Santos 1-0 no Vitória, o Paysandu está longe de ir para a Série A. Atlético Paranaense 4-0 no América Mineiro, Chapecoense 1, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Palmeiras 2, Grêmio 2-2 com o Bahia, Fluminense 2, Fluminense 4, Paraná 0. É que eu estou iluminando meu bloco de notas com a luz do celular para vocês verem como é que está a situação. Então relevem. Mas Fluminense 4-0 no Paraná, Botafogo e Vasco 1-1 no clássico dos desesperados, e dia 24 de outubro vai ter outro jogo da 28ª rodada, que será Cruzeiro e Ceará. Bom, com isso a classificação ficou a seguinte: o Palmeiras tem 56 pontos, Internacional 53, Flamengo e São Paulo 52, Grêmio 51, Atlético Mineiro 45, Santos 39, Fluminense e Cruzeiro 37, Atlético Paranaense 36, Corinthians 35, Botafogo 34, e aí já começa um pouquinho de desespero, América 32, Bahia, Vasco e Chapecoense 31, o Ceará tem 30, só que tem um jogo a menos, né? O Vitória tem 29, o Sport 27 e o Paraná tem 17. Então é isso, espero que tenham gostado. Já peço desculpa pelo improviso master aqui que eu tive que fazer. E acho que foi isso, deu para render um pouquinho, o áudio já está com 9 minutos. Então agradeço mais uma vez ao Neto pelo espaço. E é isso. Se me permitem fazer um jabá, o Mongecast está no Spotify, então sigam lá. No mais é isso. Um abraço para todo mundo que nos ouve e fui. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Agora fiquem com o nosso amigo Rodrigo Bamondes e as novidades da final do Paulista de Futebol Feminino, assim como a NFL e a NBA. Olá, amigos do NetoCast, aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar sobre as finais do Campeonato Paulista Feminino, NFL e NBA. Começando com o futebol feminino, foi realizado entre os dias 2 e 6 de outubro as finais do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. As Sereias da Vila fizeram a final contra o Corinthians e foram 2 jogos extremamente bem disputados. O primeiro jogo terminou em 1-0 para o Santos e no segundo jogo o Corinthians começou ganhando e o Santos conseguiu empatar no final, terminando em 2-2 e com isso levando o título do campeonato. As Sereias da Vila acabaram com 3 representantes na seleção paulista feminina de 2018 e vale lembrar, pessoal, que
poucos times dos grandes de São Paulo investem realmente em futebol feminino. O Santos é uma exceção em que ele realmente, a estrutura é dele. Os demais times normalmente contratam estruturas terceirizadas, ou seja, são times que pegam as meninas, mas na verdade eles só levam o nome do time e na verdade eles não têm qualquer ligação com um time principal, né? Então, coroando aí o bom trabalho que o time do Santos vem fazendo aí nas categorias femininas. Parabéns, Sereias da Vila. Passando agora para a NFL. Nessa semana tivemos a 5ª rodada do campeonato com os seguintes resultados. Na quinta-feira jogaram Colts e Patriots, final de 24-38 para os Patriots. No domingo jogaram Broncos e Jets, 16-34 para os Jets. Giants e Panthers, final de 31-33 para os Panthers. Dolphins e Bengals, 17-27 para os Bengals. Ravens e Browns, 9-12 para os Browns, comemorando sua segunda vitória nesse campeonato. E este foi um jogo extremamente interessante para quem gosta de defesas. As duas defesas fizeram o diabo. E os Browns só conseguiram ganhar no segundo tempo da prorrogação, depois do kicker deles ter errado um extra point e um field goal. Então, assim, foi uma vitória sofrida para os Browns, que já estão lá com 2 vitórias nesse campeonato. Em seguida tivemos Packers e Lions, 23-31 para os Lions. Também outro jogão que foi sensacional. E o kicker, Mason Crosby, perdeu 4 field goals. É um absurdo. Em seguida, jogaram Jaguars e Chiefs, 14-30 para os Chiefs. Titans e Bills, 12-13 para os Bills. Falcons e Steelers, 17-41 para os Steelers. Realmente os Steelers atropelaram os Falcons. Raiders e Chargers, 10-26 para os Chargers. Vikings e Eagles, 23-21 para os Vikings. Cardinals e 49ers, 28-18 para os Cardinals. Rams e Seahawks, com 33-31 para os Rams. Cowboys e Texans, confronto lá do Texas, terminou a 16-19 para os Houston Texans, o que é um resultado um pouco inesperado. Redskins e Saints, 19-43 para os Saints. Os Saints atropelaram a performance do Drew Brees, foi sensacional na segunda-feira, ele se tornou o maior passador de todos os tempos da NFL, foi comemorado, o jogo parou quando ele ultrapassou o recorde num touchdown, foi sensacional. Em seguida ele quis fazer uma brincadeirinha lá, quis fazer um extra point 2, né, um mini touchdown para comemorar esse feito e acabou falhando, mas de qualquer forma, performance sensacional esse 19-43, um jogo muito bom de se ver. Times que ficaram no bye, Buccaneers e Bears. Com isso, já vale a pena a gente falar quem está liderando cada divisão. Na AFC Leste, nós temos aí o New England Patriots na frente e logo em seguida com o Miami Dolphins. AFC Norte, Cincinnati Bengals e logo em seguida do Baltimore Ravens. Mas é interessante que ver os Browns em terceiro lugar. Realmente poderiam estar muito melhor. Na AFC South, a gente tem aí o Tennessee Titans seguido pelo Jacksonville Jaguars. Na AFC Oeste, claro, o Kansas City, que não perdeu nenhuma até agora, e seguido pelos Los Angeles Chargers. Na NFC Leste, o Washington Redskins está em primeiro lugar na divisão. NFC Norte está o Chicago Bears, seguido do Green Bay Packers e Minnesota Vikings. Na NFC Sul, temos o New Orleans Saints e Carolina Panthers, que eles estão lá disputando. Na NFC Oeste, nós temos os Los Angeles Rams, também não perdeu nenhuma até agora, e o Seattle, seguido do Seattle Seahawks. Para você ter noção, o Seattle Seahawks tem mais derrotas do que vitórias, ele está em segundo lugar, porque realmente o Cardinals e o 49ers estão numa draga lascada. E agora vamos falar de NBA. Pessoal, tá chegando o início da temporada da NBA. Agora, dia 16 de outubro, nós temos a abertura do campeonato com Philadelphia 76ers e Boston Celtics.
realmente é um excelente início de campeonato, são um confronto, né, de rivais antigos para realmente abrir bem o campeonato. E logo em seguida a gente tem Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors. O Oklahoma City Thunder vem muito enfraquecido aí com a ausência do Russell Westbrook, mas é interessante a gente ver como eles vão começar o campeonato, né? A gente aqui nos jogos de pré-temporada que estão acontecendo, tem algumas coisas interessantes sendo vistas, etc. Mas, sinceramente, o campeonato começa dia 16. Esses jogos do dia 16 é que vão mostrar realmente. A partir daí a gente vai ver a força de cada time, porque em muitos casos, na pré-temporada, os times ainda estão usando muitos reservas, estão fechando elenco, estão vendo outras coisas que não necessariamente vai acontecer aí no campeonato. Bem, é isso por hoje, pessoal. E lembrem-se que o Big Three está chegando e fiquem atentos que o Big Three está chegando. Um grande abraço, pessoal. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. E para finalizar, o nosso amigo e colaborador, Alexandre Silfi falará sobre o UFC e Bellator. Então vamos lá. Saudações a todos, saudações netos, saudações ouvintes. Vou falar os resultados do UFC 229, que ocorreu no dia 6 de outubro, agora, sábado passado. Começou às 19h15 no horário de Brasília, no T-Mobile Arena em Las Vegas, nos Estados Unidos. O card preliminar começou às mais ou menos 19, para falar a verdade, começou às 8 horas, né? Teve a primeira luta no peso médio. Tony Martin derrotou Ryan LaFlare por nocaute no primeiro minuto do terceiro round. O peso leve Nick Lentz derrotou Gray Maynard por nocaute ao primeiro minuto e 19 segundos do segundo round. E ambas essas duas lutas, ambas as lutas, as iniciais, terminaram com chutes, né? O cara acertou um golpe, 2 chutes, o primeiro, Tony Martin acertou um chute na região do fígado do Ryan LaFlare, e o Nick Lentz acertou um chute na cabeça do Gray Maynard, e a partir daí começou o nocaute. Depois da terceira luta, a peso-pena Yana Kunitskaya derrotou a Lina Landsberg por decisão unânime, 30-27, 30-27, 30-27, foi uma luta meio morna. Depois veio o peso leve Scott Holtzman, que derrotou o brasileiro Alan Nugget por nocaute técnico aos 3 minutos e 42 segundos do terceiro round. Foi uma luta ruim para o Alan Nugget, o outro dominou o tempo inteiro, Scott Holtzman. Depois em seguida veio a peso galo Aspen Land, que derrotou a Tonya Evinger por nocaute técnico aos 3 minutos e 26 segundos do primeiro round. Ela conseguiu deitar a Tonya Evinger, que ela tentou e foi só dando porrada na cabeça da coitada. Essa Tonya Evinger tem 37 anos e a Aspen tem apenas 22, se eu não me engano. Depois veio o brasileiro Vicente Luque, que conseguiu derrotar o Jalin Tanner por nocaute técnico aos 3 minutos e 52 segundos do primeiro round. Depois veio o brasileiro também, Jussier Formiga, que derrotou o Sérgio Pettis, que é irmão do lutador do card principal, que fez a penúltima luta. O Sérgio Pettis foi derrotado na decisão unânime, né? Também o Jussier Formiga conseguiu dominar bem a luta, embora o Sérgio Pettis conseguiu ir bem. Aí depois começou o card principal, por volta das 11 horas, com a peso para Michelle Watson, que derrotou a Félix Herrig na decisão unânime, mas lutou muito bem, dominou bem a Félix Herrig. Depois veio o peso pesado Derek Lewis, que derrotou o Alexandre Volkov, aquele que derrotou o Verdun numa luta uns tempos atrás, por nocaute técnico no 4 minuto e 49 segundos do terceiro round. Foi até interessante, que a luta estava caminhando para o Alexandre Volkov ganhar. Aí de repente o Derek Lewis tira uma porrada do nada, acerta o queixo do Alexandre, do russo, né? E conseguiu derrubar. Ninguém acreditou que o resultado ia ser aquele. E querem jogar esse Derek Lewis para lutar com o Desi Cormier, mas acho que não vai dar muito certo não. O Desi Cormier é muito mais lutador que ele. Depois veio o peso meio pesado Dominique Reyes, que derrotou o Obscene Pro na decisão unânime foi dado com decisão unânime, né? Mas ele conseguiu um nocaute no último segundo em cima do Obscene Pro. Mas ele dominou a luta inteira.
Depois veio a penúltima luta, Tony Ferguson, que derrotou o Tony Pettis por nocaute técnico ao 5º minuto do 2º round. Esse é o Tony Pettis, que era o irmão daquele Sérgio Pettis que falei atrás. Ele quebrou o braço e teve que ser paralisada a participação dele, né? Queria voltar, mas não havia mais condições. Mas foi uma luta boa, meio relativamente parelha, e não deu para continuar apreciando Tony Pettis. Aí depois veio o peso leve, o Khabib Nurmagomedov com o Conor McGregor, né? Aí essa luta, eles nem colocaram comentário aqui na página que eu tô lendo. Foi uma luta que o Khabib conseguiu vencer por uma espécie de um mata-leão, né? Conseguiu não apagar o Conor, mas ele fez o Conor bater, que acho que ele bateu mais de cansado do que pelo golpe, né? Pela chave aplicada. E aí até foi uma luta foi uma luta dura. O Khabib dominou os 2 primeiros rounds, no terceiro o Conor ficou lutando por cima da especialidade dele, deu trabalho pro Nurma. Aí depois no 4º round o Nurma voltou à sua potência, conseguiu acertar até um nocaute nele, no McGregor, e aí conseguiu colocar ele de novo para baixo e deu uma chave que fez ele desistir. O interessante é que depois dessa chave ele segurou um pouco mais, o juiz empurrou, e aí mostrou a câmera, mostrou o Conor McGregor pondo a língua para fora, de cansaço, e ainda tomando um sermão do Khabib. Aí tudo bem, todo mundo pensando que ia parar por ali, de repente o Khabib começa a brigar com alguém que estava do lado de fora do octógono, né? De repente pula lá de cima, vai pra cima do cara, tem vários vídeos na internet mostrando, e aí se pegam lá, mas chega a polícia que estava fazendo a segurança do ginásio, né, e consegue apartar, mas aí virou uma briga entre torcedores, entre as equipes, né, entendeu? E aí virou aquela bagunça no final do evento, né, e deu polícia, o cara saiu escoltado, gente jogando lata de cerveja em cima do Nurma, os torcedores do Conor, né, ele se excedeu, ele não aguentou conservou o estado sereno dele até o final da luta. Terminou o final da luta, ele quis descontar toda a raiva que ele pegou do Conor McGregor. Foi uma briga, virou uma briga de torcidas, e ela estendeu para fora do estádio. Tem uns vídeos aí dos torcedores brigando, saindo na porrada, e até os lances engraçados, viu? O cara vai para cima do outro, escorrega na cerveja e cai no chão. E aí o outro vai pra cima, também escorrega, virou um circo dos piores, né? Mas aí ficou por aí mesmo. Semana que vem, ou melhor, sábado que vem, não haverá o UFC, mas vai ter interessante, vai ter o Bellator, que também é um evento secundário em relação ao UFC, mas tem lutas bem bacanas. E vai ter como luta principal o encontro entre Fedor Emeliano e o Chael Sonnen. O Fedor Emeliano é um russo foi muito famoso, né? Ele é muito famoso, foi um ótimo lutador na sua época, e hoje passou dos 40, está no final da carreira. E o Chael Sonnen, que é famoso pelas suas bravatas, né? O estilo McGregor, né? Ele é o precursor do estilo McGregor, essas coisas de ficar ofendendo os outros, criar